Quem nunca se fez essa pergunta? O que aconteceria se você cavasse um buraco bem sob seus pés, direto pelo centro da Terra, para o outro lado? O que encontraríamos lá embaixo? Isso é tecnicamente possível? E de onde voltaríamos a sair? Se você curte nossos vídeos, deixe seu like, inscreva-se no Simple Space e aguarde por mais vídeos incríveis! Mesmo que às vezes desapareça da consciência durante o dia a dia, todos estamos pisando em uma esfera gigantesca, girando em torno de uma estrela em algum lugar de um universo infinito. À nossa frente, atrás, esquerda e direita, há aproximadamente a mesma quantidade de massa e volume terrestre. Aonde quer que nos movamos, sempre estamos em uma espécie de centro. A Terra não é uma esfera perfeita, mas um elipsoide, ligeiramente achatado nos polos, provavelmente devido ao eixo da Terra estar inclinado para o lado em 23 graus. O raio da Terra nem sempre é exatamente o mesmo por conta da forma achatada e das diferenças na natureza da superfície, montanhas, planícies, oceanos e continentes. Valores calculados podem, portanto, representar apenas valores médios. A distância do centro da Terra ao Equador é de cerca de 6.378 quilômetros. Para o Polo Norte ou Sul é de apenas 6.357 quilômetros. O diâmetro da Terra corresponde a 2 vezes o raio médio da Terra, 6.371 quilômetros, logo cerca de 12.742 quilômetros. Para circundar a Terra no Equador pela superfície, alguém teria que percorrer 41.750 quilômetros. Um buraco através do centro da Terra? Vamos direto ao ponto. Nunca antes um ser humano esteve no centro da Terra. Nenhuma perfuração ou sonda jamais foi capaz de alcançá-lo. Tudo o que aprendemos nas aulas de geologia ou física sobre a estrutura das camadas do manto e do núcleo terrestre é baseado em suposições aritméticas ou pura especulação. Com base nisso, a Terra é construída em diferentes camadas. Se você quisesse cavar um buraco, primeiro teria que perfurar vários quilômetros de granito. Então, você teria que perfurar basalto e rochas sedimentares, com cavernas, lagos subterrâneos e depósito de água entre eles. O manto externo mais duro deve ter a espessura entre 5 e 70 quilômetros. Depois dele, deve haver maiores quantidades de magma, metais líquidos e gases no centro da Terra. Ao centro, presume-se que existe um núcleo, que pode consistir principalmente de ferro e níquel, além de possivelmente silício. A maior perfuração na Terra. Já nos anos 80, os russos conseguiram cavar a uma profundidade de 12.262 metros. Lembrando, se você quisesse cavar a Terra até sair do outro lado, teria que percorrer impressionantes 12.742 quilômetros. A equipe russa de perfuração teve que desistir já a 0,1% da distância total porque estava ficando muito quente e misterioso lá embaixo. A plataforma de perfuração é localizada no extremo norte da Rússia, perto do Círculo do Ártico, na península de Kola. Geologistas acreditam que a crosta terrestre seria mais fina e facilmente penetrada nesse ponto. Além da busca por recursos minerais, o poço deve fornecer mais informações sobre a natureza do manto terrestre. O trabalho iniciado na década de 70 também atendia a esse propósito. Os dados obtidos revolucionaram algumas suposições anteriores. Pelos cálculos, as temperaturas deveriam permanecer tão baixas até 20 km de profundidade que a perfuração poderia ter sido realizada sem problemas. Na verdade, a equipe teve que lidar com 180 a 200 graus Celsius já a 11.000 metros, e as brocas especiais de 20 centímetros de largura falharam cada vez mais. As amostras de rocha também forneceram evidência de micro-organismos que poderiam datar de 1,5 bilhões de anos, origem da primeira vida na Terra. Outra surpresa foram depósitos gigantescos de metano. Os cientistas não esperavam isso em meados do século passado. Sabe-se hoje que reservatórios enormes de
metano, gás do efeito estufa, se escondem sob os solos permafrost da Rússia. Em um estranho acidente em 1984, a parte inferior da broca quebrou e ficou no poço. Várias perfurações laterais forneceram mais impressões, incluindo ruídos cada vez mais estranhos. Em gravações, dizem que se ouvem vozes de pessoas aos gritos, o que deu ao poço o apelido de entrada para o inferno. Se espalharam entre os trabalhadores boatos de que um demônio das profundezas sabotou a tecnologia e a broca quebrou por causa disso. Além da demolição da broca principal, mais e mais acidentes misteriosos ocorreram no local da perfuração. As brocas em Kola estão inativas desde 1994. Desde 2008, a instalação está totalmente abandonada e em ruínas por falta de dinheiro. O buraco no chão em teoria. Na prática, é simplesmente impossível cavar um buraco através da terra, mas o que teoricamente aconteceria se o fizéssemos? Após os primeiros metros de sujeira, entulho e terra, cruzaríamos com diversos canos, esgotos, catacumbas, porões antigos, dutos de metrô nas áreas urbanas, já nas zonas rurais, cavernas naturais, retenção de água ou rochas logo abaixo da superfície. Viria uma camada de rocha mais dura, depois rochas sedimentares mais suaves. Estas podem esconder outras cavernas, minas, depósitos de água, fósseis e tesouros da Terra. A uma profundidade de 4 km, a posição da mina mais profunda da Terra ultrapassa a teoria. A Westwits Operations extrai metais preciosos e diamantes em Carletonville, África do Sul. Os dutos mais profundos da mina chegam a 60 graus Celsius. O trabalho de mineração só é possível com tecnologia de refrigeração especial. Após 8,8 quilômetros, chegamos tão fundo quanto a montanha mais alta da Terra. No cume do Monte Everest, a temperatura média é de apenas menos 19 graus Celsius, mesmo no verão. Toda a água é congelada em neve e gelo. Aqui embaixo está em torno de 100 graus centígrados, o que seria o ponto de ebulição da água. Teoricamente, porque a pressão nessa profundidade já é bem diferente da pressão na superfície. Após no máximo 40 km, todos os metais já se tornariam consideravelmente macios. A partir de 100 km, torna-se realmente líquido. Disse que o nascimento dos diamantes ocorre a cerca de 15 km de profundidade. Após uma jornada inacreditavelmente longa e cerca de 6.000 km, alcançaríamos o centro da Terra. A temperatura lá é entre 3.700 e 6.200 graus Celsius, aproximadamente a mesma temperatura da superfície do Sol. A pressão no interior da Terra é cerca de 3 milhões de vezes maior do que na superfície. Depois de passar pelo núcleo da Terra, a jornada praticamente voltaria através das mesmas camadas. De uma ponta a outra da Terra em 42 minutos? Os cientistas estão sempre em busca de diversão. A ideia de um buraco no chão não é nada impopular entre os pesquisadores, e alguns já apresentaram algumas ideias interessantes. Uma equipe de físicos chegou a calcular quanto tempo levaria um pulo ou queda em um suposto buraco perfeito no solo. Esse buraco hipotético levaria direto para o chão. Uma pessoa precisaria de 42 minutos e 12 segundos em queda livre para cobrir cerca de 12.000 quilômetros. Considerando nenhuma resistência do ar e uma força gravitacional na outra extremidade, alcançaria velocidades máximas de milhares de quilômetros por hora. Há outra questão que poderia causar problemas para o salto hipotético. A Terra treme bastante por dentro, não percebemos na superfície. Quem perfura, como os russos, conhece bem o problema. A culpa é do efeito Coriolis, que, de forma simples, é relacionado à rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. A força de Coriolis afeta todos os corpos que se movimentam dentro de um sistema de referência rotativo. Em nosso experimento, isso significaria que o saltador seria arremessado de uma parede para outra, como um saco de areia em um buraco de vários metros de largura. A única forma de evitar esse efeito seria provavelmente um buraco que correria exatamente do Polo Norte para o Polo Sul. Porém, ambos os pontos já foram calculados e podem causar pequenos desvios, que significariam a morte do saco de areia no túnel. A superfície da Terra, a força Coriolis, é responsável pela geração dos ventos mais fortes e pela gigantesca circulação de ar.
Parece loucura, a cerca de 12.742 quilômetros abaixo de seus pés, provavelmente há um ser humano exatamente no lado oposto da Terra agora. A ideia é tão fascinante quanto inspiradora. Quem nunca quis saber qual país está exatamente do outro lado e quais pessoas moram lá? Na ciência, o lado oposto da Terra e as pessoas que vivem lá são chamados antípodas. Literalmente, significa pé oposto. Claro, calculadoras antípodas já foram colocadas em funcionamento na rede. De forma facilmente compreensível, todos podem viajar até seus próprios antípodas com alguns cliques, ao menos no pensamento. Viajando pela Terra, a distância seria de cerca de 20 mil quilômetros. O buraco através da Terra deve seguir uma mera fantasia. Já no século XIX, o escritor francês Jules Verne se dedicava à questão do que se escondia lá embaixo. Em seu livro Viagem ao Centro da Terra, aventureiros encontram lagos subterrâneos, mundos perdidos, dinossauros e cogumelos gigantes. Onde você está agora e quem você acha que são os seus antípodas? Ou você já calculou? Nos conte, como sempre, nos comentários.